Em nome da organização científica do Fórum de Lisboa, eu tenho a honra e o prazer de dar início a este painel, contando com a presença de todas e de todos vocês, com a atenção de todos e todos vocês, e contando com a presença aqui na mesa de pessoas que têm uma contribuição enorme dada ao país nesse tema e para dar ao país nesse tema. Tem aqui o Dr. Wellington César Lime Silva, que é o secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República, cuja presença muito nos orgulha e nos honra nesta mesa. Está conosco também o advogado e deputado federal Domingos Rodrigues Neto. Está conosco também a magistrada doutora Amine Haddad, que é juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Está aqui ao meu lado o doutor José Eduardo Alckmin, um dos advogados mais conceituados no país, de quem tenho também a honra de ser amigo e estar partilhando desse momento. Está conosco também o professor Paulo Roque Cury, professor do IDP e um pesquisador de primeira grandeza também. O nosso tema é o diálogo institucional. E eu queria dizer, ministro Flávio Dino, da minha honra em tê-lo aqui da nossa honra em tê-lo aqui nesse momento. A sua contribuição como político, como jurista, como magistrado ao país, ninguém apagará nunca. O diálogo institucional é um tema encantador. E, no fundo, o diálogo é um meio de construção da vida, da nossa vida pessoal, em qualquer dos múltiplos aspectos, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com o nosso empregador, com o nosso sócio, etc. E, especialmente neste momento, nós temos que tratar do diálogo, que é o mecanismo de construção e de manutenção da qualidade do Estado de Direito. Nós temos que tratar do diálogo como mecanismo em que se expressa na sua alma mais genuína a democracia. E esse diálogo, ele é tão vilipendiado e foi tão vilipendiado pelos autoritarismos de qualquer espécie, pela arrogância de muitos que têm até mesmo o dever funcional de promover o diálogo e de criar condições para que frutifique esse diálogo e não o fazem. Então, será objeto de debates nesse momento, cada um na sua área de conhecimento científico, cada um com a sua experiência no judiciário, na advocacia, na política, na magistratura, trará a sua contribuição. E o que a gente espera desses debates aqui no Fórum de Lisboa? Que esse evento, que já se incorporou à tradição dos debates em favor da democracia brasileira, possa contribuir, que nós possamos contribuir para abrir mentes, para facilitar o diálogo. E eu, quando penso no diálogo, não tem jeito de não pensar no Paulo Freire. O Paulo Freire, num texto que me parece, assim, enfim, já clássico, que é a Pedagogia do Oprimido, ele fala muito do diálogo como uma experiência existencial. Ele fala muito do diálogo como um encontro em que se solidariza o refletir e o agir dos sujeitos que dialogam. E diz ele que o diálogo não pode ser reduzido a um depósito, a um ato de depositar ideias uns nos outros. E diz mais, que não é uma discussão guerreira, não é uma discussão polêmica, com sujeitos que não estejam comprometidos a buscar a verdade, mas sim a fazer valer a própria verdade. É um ato de criação, diz Paulo Freire, que não deve ser visto, e é texto dele, como um manhoso instrumento de que lance mão o sujeito para a conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é do mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro.
Eu diria que no plano específico do diálogo institucional, e aqui me refiro ao diálogo entre Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, com o Poder Executivo, com o Congresso Nacional, com a sociedade organizada, ele deve se dar na busca da construção do entendimento entre os contrários, do entendimento entre aqueles que não têm a mesma ideia a respeito do mundo, a respeito do direito, a respeito da economia, a respeito das necessidades da sociedade. Então, o STF é o guardião da Constituição e, ao mesmo tempo, ele exerce, isso é de uma sutileza impressionante, ele exerce a autocontenção, de modo a respeitar as decisões dos outros poderes. Então, meus caros, é isso. E minhas caras, é isso que nós pretendemos discutir hoje aqui. Eu já falei demais e eu vou passar desde logo a palavra para quem efetivamente interessa. A senadora chegou agora. Tudo bem, senadora? Bem-vinda, bem-vinda. Nós vamos... eu acho que há uma cadeira aqui, senadora. Ah, está no outro? Mudou de painel? Ah, puxa vida. Obrigado, senadora. Obrigado, viu? Então, nós vamos começar com a palavra do secretário Wellington César Lime Silva, que tem uma história pessoal, política, profissional e de vida que, com certeza, muito pode contribuir para o nosso debate. Muito obrigado, secretário. Bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de inúmeras pessoas, amigas, prestigiando e estimulando nesse momento. Bom, o desafio aqui é o tempo, né? Tratar desse tema em 10 minutos nos impõe uma opção de despejar ideias e depois tentar desdobrá-las no debate. O esquema que pensei para compartilhar com os amigos diz respeito fundamentalmente à importância desse tema dos diálogos institucionais e da separação de poderes. Ideias que poderiam, de início, parecer antagônicas, mas que, na verdade, são complementares e que remete, necessariamente, a uma outra dicotomia, que é a dicotomia da relação entre política e direito. Eu, sempre que me deparo com análise, ainda que aligerada, dessas dicotomias, tenho dúvida desta compreensão estanque, para mim, baseada numa ideia equivocada de que a política e o direito não devem dialogar. O querido professor Alaô aqui, professor de todos nós, que prestigia também, me remete à minha formação de direito penal, quando se dizia que a dogmática penal era a barreira infranqueável para a política criminal. E depois o nosso maestro Klaus Roxin ressignificou isso e disse que todas as categorias da dogmática deveriam estar orientadas político-criminalmente. Aqui, acho que essa imagem serve, de fidelidade à minha origem de formação, para também essa relação entre política e direito. Será que nós devemos pensar, ou podemos pensar as categorias do direito sem uma orientação política? Claro que não se fala aqui de uma colonização ou de uma captura completa de um código em relação ao outro, mas da convivência superando esse dualismo aparentemente insuperável. Nesse domínio, eu penso que a utilidade da minha fala, pela minha formação e pela experiência recente no governo federal, diz respeito a uma condição também de observador. Tinha aqui alinhado uma série de observações de natureza teórica, mas eu acho que o formato do debate impõe um outro sentido. Eu, quando me deparo com a discussão sobre a judicialização da política, por exemplo, e eu destaco aqui um ponto, sempre tomada de uma forma negativa, reflito se essa judicialização da política, presidente, nos dias atuais, não seria, ministro Flávio, uma inevitabilidade. E se essa judicialização da política, ao invés de parecer necessariamente uma ideia nefasta, não significa a expressão de um amadurecimento institucional, no sentido de que cada uma dessas instâncias não tem, como elas próprias, necessariamente, em todas as ocasiões, a possibilidade de autocomposição dos seus conflitos. Então, eu acho que falar de diálogo institucional, falar da separação de poderes, envolve uma necessidade de uma reflexão que normaliza algumas ideias que nos produzem, num primeiro momento, um estado de perplexidade. Não uma normalização vulgar, simplificadora,
mas uma normalização que contempla a complexidade como uma inevitabilidade da quadra atual e da necessidade de deslocamento de certas preocupações, de certas compreensões nossas, desidealizando alguns a priori até então intocáveis. Eu digo isso para fazer um gancho e destacar aqui a importância, nesses 10 minutos aterrorizadores do tempo, a importância e o papel que o Supremo Tribunal Federal jogou na história brasileira recente. Eu não tenho como me furtar de mencionar isto. É claro que há sempre um debate de excessos pontuais aqui e ali, e essa é a dinâmica da trajetória de uma instituição humana com as imperfeições daqueles que integram. Mas o apoio ou a ideia, e aqui também, mais uma vez, cito o querido amigo Alaor, junto com Ademar e tantos outros, que, mesmo à distância, em plagas tedescas ou lusitanas, contribuíram com o debate da preservação da nossa democracia. E o Supremo jogou um papel fundamental. Então, me distanciando do esquema que seria opressor, eu reflito que, será que nós poderíamos estar hoje com a sensação de êxito ou de afastamento, de um impasse, se o Supremo não tivesse percorrido o caminho que percorreu? Eu acho que não. Quero registrar também a presença aqui do meu conterrâneo, doutor Augusto Aras, nos prestigia com a sua presença. Acho que nós não estaríamos contando uma história tão positiva. Mas a indagação que se impõe a seguir é: deve o Supremo continuar a mesma trilha? Deve o Supremo continuar se apoiando numa ideia de democracia militante de modo ininterrupto? Ou, para o próprio Supremo e para a própria democracia, seria necessário e conveniente uma retomada gradual e paulatina a uma normalização da sua atuação? E me parece que essa retomada gradual e paulatina de normalização, para que não se constitua uma espécie de solavanco, deveria pensar e ter em mente exatamente esse viés do diálogo institucional. Deveria ter em mente uma mitigação sofisticada do que seria a decisão ou a tomada da palavra final em determinados conflitos interinstitucionais. O Supremo pode fazer isto com muita sabedoria. Nós já temos diplomas legais que possibilitam, no regramento dos processos, inclusive de controle de constitucionalidade, essa hipótese de composição e essa hipótese dialogal. Então, eu acho que o Supremo tem aí uma oportunidade de retomar uma normalidade depois de vencido o bom combate, através do prestígio desse componente do diálogo interinstitucional. Como é que isso se daria na prática? Bom, eu acho que nós temos algumas questões muito importantes que batem à nossa porta. Eu vou começar pela mais difícil, que é a importância que tem o tratamento do orçamento hoje na quadra brasileira para a harmonização da relação entre os poderes. Houve uma decisão do Supremo, e mesmo hoje ainda outras tratativas estão em andamento sobre esse tema, e é imperativo que o Parlamento reflita sobre isso, levando em conta que deve preservar o seu protagonismo, mas também deve, digamos assim, obediência e prestígio a exigências republicanas de transparência do orçamento. Nós temos um dado que, de fato, preocupa, que diz respeito à noção ou à dimensão, a ordem de grandeza de que 25% do valor suscetível de investimento do governo da União está atrelada a esta modalidade. Então, nós devemos refletir como ressignificar essa questão do orçamento, que vetoriza toda a relação entre os poderes. Vou voltar logo adiante sobre esse tema. Mas é preciso também que tenhamos a compreensão de que o debate sobre a última palavra, que diz respeito ao Supremo, e o diálogo, como eu disse de início, não podem sugerir um antagonismo insuperável. O Supremo pode e deve, a meu juízo, respeitosamente, perseguir obstinadamente uma qualificação da gestão do conflito, inclusive usando o tempo da gestão do conflito, de modo a abrir as possibilidades de diálogo interinstitucional sem abdicar da tarefa que a Constituição lhe impõe.
O ministro Flávio sabe que, obviamente, quando nós estamos apenas no discurso e na condição de refletir, de estudiosos e curiosos, tudo fica mais fácil do que lidar com a aspereza do poder e com a premência e a necessidade de estabilidade que a Corte Constitucional lida. Eu lembro que sempre que importamos soluções de outros países, parece que desconsideramos uma espécie de saneamento genealógico fundamental daquela solução para a nossa realidade. Acho que o Brasil não teria, e a Suprema Corte Brasileira não teria conseguido extrair de nenhuma experiência recente um modelo exitoso como o que ele performou ao final e ao cabo. Eu também menciono aqui que nós não teremos uma separação de poderes adequada, uma ambiência de diálogo interinstitucional, sem tomarmos algumas providências muito pontuais, mas muito práticas, que eu também quero tentar submeter à apreciação dos senhores. Eu acho que o parlamento, as mesas do Congresso, deveriam constituir estruturas ou procedimentos ou afetar atribuições a estruturas específicas para tratar apenas deste tema. Por que digo isto? Na experiência recente, como eu falei, é curioso como a rapidez dos procedimentos, muitas vezes, subtrai dos mais relevantes atores da política a possibilidade de determinarem o curso de uma medida legislativa, normativa, muito importante para o país. As coisas acontecem muito rapidamente, porque os procedimentos identificam a exigência, a participação de diversos atores no âmbito do executivo, dos diversos ministérios, e toda a ritualística pode acabar capturando o espaço de tempo necessário para que aquele diálogo institucional ocorra e não haja uma percepção de equívoco ou de consequência indesejada daquela medida. Por isso, eu acho que tanto o Supremo, quanto o Executivo, eu falo Supremo como o ápice do Judiciário, quanto o Legislativo, através das mesas, deveriam ter pessoas específicas e estruturas específicas, com rotinas e procedimentos, para que nós pudéssemos não buscar ou refletir com quem seria a interlocução, mas que todos os atores soubessem quem são os envolvidos naquele diálogo e que, permanentemente, as respostas rápidas pudessem se dar, de modo a evitar isto. No plano das ideias, nós podemos fazer inúmeras cogitações de designs que viabilizassem isso. No plano da prática, é fundamental que essa interlocução tenha face. Você saiba exatamente quem fala por cada um dos poderes e em que medida, e que esta resposta seja rápida. Uma outra observação, dentro desse tempo opressivo, é exatamente a necessidade que eu vejo de que cada um dos poderes perceba que alguns fenômenos podem produzir uma ausência de sincronismo necessário para que essa ideia da harmonia ou do diálogo não seja apenas uma ideia vazia. O que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, o centro de governo ou o comando, a correlação de forças do parlamento, do executivo ou do judiciário, por esta ou aquela conjuntura, perde energia, entra em colapso, se desarranja. E, se nós não tivermos uma espécie de atuação sincrônica e complementar entre os diversos centros das diversas estruturas de poder, o efeito será dominó. Eu quero exemplificar falando sempre em tese. Se um determinado poder, se um executivo, num determinado momento, ou se o legislativo, ou se o judiciário sofre uma crise conjuntural, aqueles atores específicos, e não há uma resposta pronta, uma atuação que seja, de certo modo, supletiva daquela perda de energia, a alavancagem desta harmonia desaparece, esse diálogo, a possibilidade se escoa. Então, eu acho que o centro do poder, em cada uma das estruturas, do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, e quem está mais próximo do seu entorno, deve ter um estado de mobilização, um estado de prontidão e uma percepção de que a eventual ocorrência de uma perda de energia de um dos centros não prejudique e não contamine o outro. Não sei se me fiz entender. Uma outra ideia prática que trago aqui à apreciação
é o seguinte: nós temos um problema de incoincidência dos períodos dos mandatos em relação ao chefe do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso pode produzir, imaginem, um determinado chefe do Executivo, quando muda a presidência das casas congressuais ou muda a presidência do Supremo, isso pode produzir, em determinado momento, uma espécie de ruído, uma espécie de diminuição do ritmo dessa relação institucional, do diálogo institucional. É fundamental, portanto, que nós tenhamos uma estratégia em que toda a ambiência dessas chefias possibilite que, independentemente de uma mudança pontual, haja um platô de relação e de cooperação, porque eu acho, ministro Flávio, que a expressão diálogo, às vezes, é insuficiente. É mais do que dialogar, é cooperar, é ter em mente objetivos republicanos e democráticos que consigam congregar todos aqueles. Aquele tempo opressor continua me apurrinhando. Eu vou concluir, já que ele já olhou para mim ali com 00, para dizer o seguinte, deixando o resto para um debate. Nem está olhando, né? Meu presidente é generoso. Eu tenho aqui 3 citações apenas, talvez, para representar muito do que queria dizer. Citando aqui palestrantes que vão participar do importante painel que eu recomendo a todos que prestigiem, na sexta-feira, do ministro Flávio, o Marinoni, mais 2 ou 3 professores, o nosso querido da Universidade de Bolonha, né, eu Carlos, prestigiando esse painel, eu digo: a essência da decisão dialógica está na importância de garantir a voz da população e das demais instituições em face da interpretação constitucional. Se o controle da constitucionalidade constitui delegação e não alienação da autoridade popular, por que não podemos criar mecanismos para mitigar esses inconvenientes? E a última coisa que eu queria dizer é que não há possibilidade de diálogo, não há possibilidade de cooperação institucional se cada um dos poderes, através desses mecanismos, essa matéria é amplamente discutida em toda a doutrina nacional e estrangeira, tiver a disponibilidade de dar cada um um passo na direção da percepção de que talvez, não digo todos, mas a maioria expressiva dos problemas da vida nacional está associada a essa falta de sincronismo em relação ao centro de governo e às instâncias decisórias de cada um dos poderes. Eu me coloco à disposição para, no momento do debate, aprofundarmos as ideias. Muito obrigado. O secretário Wellington fala do diálogo e vai além, né? Ele fala do diálogo se encaminhando para um processo efetivo de cooperação. E é muito interessante a sua sugestão prática, no sentido de que existam atores especificamente destinados ao diálogo, para que isso não sofra nenhum hiato, especialmente nessas situações de mudança no executivo, no legislativo, etc., etc. Lúcia, minha esposa, que está aqui, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, que falta para muitos um olhar demorado. O olhar demorado facilita o diálogo. Ele permite que se reflita a respeito daquele objeto do diálogo. Por mais que eu não concorde com aquele objeto, por mais que eu tenha uma posição distinta do meu companheiro de diálogo, não é? Mas esse olhar demorado permite que nós respiremos profundamente e aí o diálogo sai sem esse movimento que muitas vezes é de ruptura, de ruído, como disse o secretário Wellington. Muito obrigado, secretário, e voltamos depois. Eu tenho a honra agora de passar a palavra ao deputado Domingos Rodrigues Neto, deputado federal da República Federativa do Brasil. Meu bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa brevemente para poder ter tempo do debate e cumprimentar a todos que estão aqui na plateia, na pessoa do ministro Flávio Dino, que, quando trata do assunto de diálogo, talvez seja dessa mesa o único que teve no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Então, vou falar pelo Legislativo, até porque aqui nós só temos 3 parlamentares. Está aqui a senadora Elisiane Gama, senador Wellington Fagundes, e o papel do Legislativo certamente é central nesse debate. Quanto ao sistema de freios e contrapesos, que sem dúvida
deve regir essa relação entre os poderes e o papel do diálogo nesse sentido é que esse sistema, ministro, ele não é estanque, desembargador. A cada dia é natural que cada um dos poderes tente se reposicionar ou se recolocar diante da sua função. Eu, apesar da idade, eu estou no 4º mandato de deputado federal. Então, em 2010, quando cheguei na Câmara, o Congresso Nacional ele era 100% dependente da pauta do Executivo. Pra você ter uma ideia, no ano de 2011, apenas um dia do ano de 2011, a pauta do Congresso não esteve trancada pela figura da medida provisória, que é também uma forma de se suprimir uma autonomia legislativa. A regra era criar-se uma relação com o Congresso de participação dos partidos do governo, que era chamado de presidencialismo de coalizão, e, portanto, a vontade do Executivo ela era expressada no Legislativo com pouco debate, sempre votando-se medidas provisórias. Foi assim durante bastante tempo. E, ao longo de 2010 a 2024, e aqui se falou também, o Wellington falou sobre a questão de orçamento, e é verdade, o orçamento, quando ele se tornou impositivo nas emendas individuais em 2015 e se tornou impositivo nas emendas de bancada em 2019 por 2 emendas constitucionais. Eu fui relator geral do orçamento, então conheço bem da matéria, sei que existem verdadeiras mudanças que precisam ser feitas nos instrumentos do Legislativo, mas o orçamento teve um papel fundamental. Durante muito tempo, orçamento público 100% na mão do Executivo se tornava um instrumento que o Executivo usava de manobra do Congresso. Essa é a verdade. E, com o orçamento impositivo, se encontra hoje um Congresso independente, o que é bom para muitas das discussões. Vários projetos importantes que foram votados nos últimos anos, talvez não seriam aprovados se a gente não tivesse um Congresso independente. A partir de uma matéria que nós vamos, inclusive, discutir a regulamentação na semana que vem, da reforma tributária. Uma pauta muito difícil de se conseguir votar e que, com um Congresso independente, isso passa a se tornar realidade. Quando aqui o Wellington falou que 25% do orçamento estavam destinados às emendas, o problema aí, na verdade, é estrutural. Nós temos um orçamento fiscal que 96% dele está feito em despesas obrigatórias. 55% com previdência, 25% com folha, mínimos constitucionais, um orçamento travado, formado para não haver investimento. Quanto a rediscutir o papel do parlamento nisso, eu também concordo, mas acho que é fundamental termos um legislativo forte e, sobretudo, independente. Quanto aos diálogos institucionais, por vezes a gente escuta falar sobre ativismo judicial, quando o Supremo ou o TSE, por meio de resoluções, o Supremo por meio ou de inconstitucional ADIs, ADPFs, invadiriam as prerrogativas do Congresso. E, nesse caso, eu quero citar alguns exemplos. Quando, lá atrás, o TSE criou a figura eleitoral, na época, da fidelidade partidária. Isso não veio por meio do Congresso, isso veio por meio do TSE e depois também do Supremo. Em seguida, o TSE também decidiu que a mudança de parlamentar de partido levava tempo e fundo partidário, tempo de televisão e fundo partidário, também por meio do TSE. Quando isso não participou, o Congresso, que lida diariamente com eleições, o que é que aconteceu? Nós saímos de cerca de 10 partidos para 36 partidos no Brasil. Virou um negócio ter partido no Brasil. Então, esse diálogo, se ele fosse mais presente, como foi quando nós fizemos a reforma em 2017, agora se criou o fim da coligação, a cláusula de barreira, e isso foi feito ouvindo bastante o TSE. Todas as reformas de 2017 para cá, o TSE participou muito diretamente, inclusive quando se criou o fundo eleitoral, quando se criou a cota mínima para mulheres, regulamentando agora a cota também de raça, que também foi uma iniciativa do TSE, isso fruto dos diálogos institucionais. Mas, quanto à questão do ativismo judicial, quando falo que muitas vezes o Supremo vai tratar da matéria porque o Congresso demora e não trata. Acontece que, muitas vezes no Congresso,
não pautar uma matéria, ela é também uma decisão. Não é omissão, é uma decisão política de não querer mexer naquele tema. Então, por vezes, como por exemplo, agora mesmo recentemente, o Supremo tratou da legalização, da descriminalização do porte de maconha. Imediatamente o Congresso apresenta uma PEC, que já foi aprovada no Senado, sobre as drogas. Uma reação ao Supremo. Isso não é a primeira vez. Quando o Supremo acabou, por exemplo, proibiu a vaquejada, um esporte. Imediatamente, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, regularizando novamente a matéria. Então, essa briga entre prerrogativas, eu acredito que ela é natural, ela, de certa forma, pode ser, muitas vezes, salutar para que os poderes possam ter verdadeiramente a sua autonomia. O Legislativo, ele tem um papel fundamental nisso, e diálogo, um evento como esse, ele tem uma importância muito grande. Por mais que nós todos estejamos em Brasília, mas muitas vezes nós não temos oportunidade em Brasília, por conta das nossas agendas diárias, de fazer um diálogo institucional como está sendo feito aqui hoje. E nessa reação que por vezes o Congresso faz, o tema orçamento, ele sempre chega muito forte, porque, de fato, é o que dá a maior autonomia. Quando se votou a questão no Supremo do orçamento da emenda de relator, o Congresso se reconstituiu numa relação com o governo, onde fortaleceu as comissões do Congresso Nacional, o que, de fato, também é algo importante, que, por vezes, as comissões não tinham participação alguma nas execuções das emendas. E o que acredito é que o instrumento de diálogo ele pode ser de natureza prévia. Se um diálogo desse for constante, a relação entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, se antecipa antes de se acontecer ou um ato judicial, ou uma medida legislativa, ou uma medida do Executivo, se pode ter previamente, havendo um diálogo constante, uma conversa que permita institucionalmente se evitar certos tipos de conflito. Por muitas vezes, a gente assistiu recentemente também no Brasil, que esse isolamento, que essa briga, que criminalizar essa relação, ela só gera cada vez mais crise. Então, quando a gente defende que o Congresso tem que estar perto do Supremo, que tem que estar perto do Executivo, é no sentido que esse diálogo constante ele tem muito mais a construir do que a destruir. E aqui também o Wellington falou sobre criar formalmente estrutura de diálogo. Essas estruturas, elas, de certa forma, já existem. O governo tem lá no Congresso a liderança do governo. Ela é um papel institucional que representa o governo no Congresso. O Supremo tem também uma representação que representa o Supremo, mas o que falta mesmo, e esse diálogo, eu acho que ele não precisa, eventualmente, ter uma estrutura, é que a participação, a conversa, o encontro entre os líderes do Congresso, o Supremo Tribunal Federal e também o Palácio do Planalto, ele possa ser uma forma institucional e não partidária. Ou seja, se o presidente da Câmara é aliado do presidente da República, independente dessa relação ser política ou não, mas o diálogo institucional tem que existir sempre. E a mesma forma com o Supremo, que, por vezes, vocês todos acompanham, politicamente acaba se politizando essa relação com o Judiciário, o que certamente é muito prejudicial para o país. Mas acredito mesmo que o Legislativo, tendo autonomia, tendo independência, é bom para o Brasil, fortalece o papel institucional, e nessa evolução, se existir algum exagero, que às vezes o próprio Legislativo esteja passando da sua autonomia ou da sua prerrogativa, isso eu considero normal, onde nesse sistema de freios e contrapesos, cada um vai, cada dia, se recolocar, e aí entra o Supremo para mediar. Ou o Legislativo passou do ponto aqui, nós vamos trazer para uma realidade. Mas, de fato, defendo que o Legislativo deve ter, sim, papel fundamental nisso e agir com independência. Muito obrigado.
deputado Domingos Rodrigues Neto, além de discutir, trazer informações sobre a dinâmica do exercício do poder e mostrar como as alterações que ocorreram nos últimos anos e que ocorrem frequentemente são muito dinâmicas, ele traz a sua contribuição no sentido de que esses diálogos institucionais, para além dos ruídos político-partidários entre executivo e legislativo, para além dos ruídos entre os poderes, sejam constantes. E muito interessante a sua observação no sentido de que eles sejam prévios, constantes e prévios, isto é, prévios de modo a evitar a escalada das crises, ministro Dino. Muito obrigado, deputado, pela sua contribuição, e eu, já sem maiores demoras, passo a palavra aqui ao meu lado para a magistrada, a doutora Amine Haddad. Obrigada, professor Wambier. Cumprimento em seu nome todo o dispositivo aqui presente na composição da mesa. E quero cumprimentar toda a plateia no nome do nosso ministro, Flávio Dino, que, aliás, tem uma experiência vasta nessa interlocução, compôs também o Conselho Nacional de Justiça, onde eu tive a oportunidade de contribuir com a ministra Rosa Weber, e também cumprimentar a plateia no nome do nosso desembargador Márcio Vidal, também professor na Universidade Federal de Mato Grosso, que muito honra essa oportunidade de convivência. Cumprimentar também a representação política que nós temos aqui, esse representante, nosso senador Wellington Fagundes, representante de Mato Grosso. Bom, a atuação nossa nesse discurso importante de diálogo interinstitucional nos leva a várias dinâmicas de questionar os papéis que são correspondentes nessa separação de poderes, na composição de uma política que nós nominamos como política de Estado. Nós sabemos que o Brasil compõe um ambiente internacional, é signatário dos mais diversos tratados internacionais de direitos humanos, o que tem fomentado uma normatividade concreta relevante no país. Nós sabemos que nós avançamos muito em vários cenários públicos. O desenho hoje que nós temos de uma normatividade cada vez mais concreta do legislativo pode ser verificado pela própria conformação das novas redações criadas aí. Posso citar algumas aqui, a Lei 14.164, de 2021, citar a questão da violência política de gênero, especificamente, a Lei 14.192, a Lei Mariana Ferrer, Lei 14.245, ou seja, essa normatividade concreta vem se desenhando no cenário do legislativo, porque nós temos um dever público que é comum a todo representante de poder, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo. E a construção desse cenário, desse dever público maior, envolve e conforma a atuação dos poderes. O que nós podemos, de fato, questionar dessa nova dimensão que hoje nós escutamos um pouco quando abriu o discurso, a fala da representante, a secretária-geral da ONU, da Conferência da ONU, a Rebeca Grynspan, quando trouxe a nova formulação de um diálogo internacional com relação ao desenvolvimento. E nós não estamos alheios a esses deveres. Logicamente que esse cenário internacional e a conformação do desenvolvimento que se espera também pressiona o Estado na sua atuação de representatividade em cada ambiente, seja no legislativo, no executivo e no judiciário. Nós podemos construir normatividades cada vez mais concretas, eficazes nesse desenho com relação às políticas de Estado, sim. E nós percebemos muito isso quando o Supremo atua em ADPF, trazendo, então, essa dimensão de uma política pública alicerçada em direitos fundamentais. O ambiente também das audiências públicas, que hoje nós temos uma dimensão até diferente, né, de visualização com relação a essas audiências, pode nos dizer muito sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no desenho dessa construção
equânime, né, de certas políticas que vão impactar, sem sombra de dúvida, o cenário não só interno, mas também o cenário internacional. E é importante que possamos pensar sobre esses atores nessa conformação sistêmica, porque o Brasil ele está aí alicerçado em um sistema jurídico que foi inaugurado pela Constituição Federal. Essa harmonia pretendida no desenho da política de Estado, ela traz certos deveres na condução dos cenários públicos, na condução das políticas, sejam políticas judiciárias, e aí nós temos muita atuação do Conselho Nacional de Justiça, aliás, um aprendizado muito grande. Eu estive em grupos de trabalho específicos dessa dimensão de construção da normatividade mais concreta, numa política pública, seja judiciária ou atuando na companhia ou cooperação com os atores do Congresso Nacional e do Executivo. Então, é muito importante que possamos, de fato, vislumbrar esses novos cenários que são exigidos no mapa mundial. E, certamente, teremos orçamentos mais conformados com essa dinâmica com relação às prioridades públicas, nos limites desse diálogo entre poderes, porque esses poderes representam o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. E há um dever a ser cumprido nessa representação. Então, não estamos alheios a essa independência ou essa atuação de separação dos poderes, não são elementos específicos para isolamento no desenho das políticas públicas, no desenvolvimento das políticas de Estado. Precisamos, cada vez mais, desse diálogo que é exigido, não só por essa conformação, e a gente pode falar nesses precedentes, né, da ordem do direito, que é toda a política do cenário internacional hoje desenvolvida, né, e que impacta sobremaneira o sistema jurídico brasileiro. Nós podemos olhar também para esse sistema e entender o porquê hoje se exige tanto a conformação dessa normatividade concreta através dos precedentes. O que está, na verdade, o que está por trás dessa exigência dos precedentes? Essa medida de segurança que seja conformadora também de uma política pública, não só interna, mas também internacional. O Brasil ele é signatário desses tratados internacionais. E há uma ordem a ser cumprida com relação a isso. Há prioridades públicas que vão desenhar o formato de governos, de representações, seja no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça. Aliás, desenha-se muito a partir da atuação de uma política judiciária nacional. E é importante que, nesse cenário, possam, de fato, ter atores comprometidos com a construção dessa normatividade, que não é ideológica ou de idealismos, mas que nos exige uma postura efetiva, concreta, alinhada com esses compromissos de normatividade. E, sim, precisamos de normatividade concreta. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça vem trazendo cada vez mais essa política pública, no desenho de resoluções, que não são, na verdade, projeções de legislação ou novas normatividades, mas conformam o cenário de uma exigência que o Brasil se responsabilizou a cumprir. Tanto internamente, a partir da nossa Constituição Federal, como no ambiente externo, quando assinam um tratado internacional, uma convenção internacional. O pacto, por exemplo, de São José da Costa Rica, que traz aí o cenário, né, possível da construção desse devido processo que deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão, projetou
diversos campos de normatividade concreta, como, por exemplo, as audiências de custódia. E nós não estamos alheios a essa visão, que unifica tudo aquilo que temos como emblema de uma política de Estado. Então, que o Brasil possa cada vez mais assumir essa postura, que é conformadora com a Constituição e que é, de fato, projeção desses compromissos internacionais assumidos. Cada autoridade o faz exatamente para cumprir essa política que está delimitada pela Constituição, delimitada por tratados e convenções internacionais. O Supremo trazendo diversas projeções quando analisa uma DIA, quando decide especificamente uma DPF, traz projeções dessa normatividade. Assim também a construção do legislativo de políticas também normativas, a partir, sim, de um cenário que é descrito pela própria Constituição, quando fala do poder legislativo. As legislações que são produzidas ali no elemento, né, artigo 59 da Constituição Federal. É importante que possamos entender esse papel. O executivo, que traz a conformação dessa política, já que presta imediatamente as informações em relatorias, como União, ao cenário internacional. Mas o dever não é só do executivo. O dever conforma toda a representação de poder. Executivo, legislativo e judiciário. Então, que estejamos conscientes desse papel da autoridade, que não é autoridade pessoa, mas autoridade Estado. Isso me faz muito lembrar Hannah Arendt, quando expressa as mais diversas dinâmicas concernentes a esse dever público, né, que alimenta a própria visão da humanidade em si, essa humanidade que é plural, multicultural e, portanto, máxima na orientação de um Estado que deve ser sempre expressão dessa pluralidade, que não pode ser expressão religiosa ou de certas dinâmicas de funcionalidade de interesses, mas sempre esse interesse da coletividade, do setor público comunitário, preservando sempre o humano. Quero agradecer por essa oportunidade, fico à disposição, porque meu tempo também encerrou. Obrigada, professora. Doutora Amine Haddad falou do diálogo, inicialmente do diálogo como uma política de Estado, inclusive, como decorrência da influência, da inserção do país no contexto internacional, notadamente em função da inserção normativa pela via das convenções e dos tratados internacionais. Também trouxe o papel do Supremo nesse ambiente todo, e um destaque que a doutora Amine fez, que me chamou muita atenção, foi das audiências públicas, né? Porque, na verdade, instalou-se com esse o Guilherme é um especialista nesse tema, instalou-se com esse mecanismo a ideia de um contraditório democrático, de um contraditório coletivo, de um contraditório ampliado. Não é? Ao trazer também o Pacto de São José da Costa Rica, destacou alguns dos seus efeitos, e já havia feito isso antes com outras regras, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, etc., decorrentes de outro tipo de influência normativa internacional, no nosso plano normativo brasileiro. Muito obrigado, doutora Amine, pela sua contribuição.
Eu tenho agora a honra, o orgulho, a alegria, assim como com os demais, de passar a palavra para o doutor José Eduardo Alckmin, advogado brilhante, advogado com uma expressiva contribuição para a construção da jurisprudência. Porque, no fundo, nós sabemos, né, que a jurisprudência, lá no fundo, Ney, lá no fundo, ela nasce na petição inicial, não é? Querido amigo e professor, muito obrigado pela saudação. Em seu nome, faço a saudação a todos os membros da mesa. Quero fazer aqui uma saudação especial ao meu querido amigo Ney Belo, que é professor brilhante, e os alunos que tiveram a honra de cursar com ele as matérias da UNB são testemunhas da qualidade do seu ensino. Quero começar a dizer o seguinte, que a minha experiência vem de longe, porque, afinal, eu estive a primeira vez no Supremo Tribunal Federal, vou dizer isso, que quase ninguém aqui teria nascido. Foi em 1972, quando meu pai, né, veio para o Supremo Tribunal Federal e assisti, então, o Supremo atuando em vários momentos. Devo dizer que sou um apaixonado pela instituição, desde então e até hoje, porque as vicissitudes foram inúmeras, né? Quando ele chegou em Brasília, estávamos aí sob o regime militar. Era a Constituição, a emenda constitucional número 1 de 69, e era um regime efetivamente fechado. Mas, nada obstante, o Supremo Tribunal Federal jamais negou a interpretar a lei e a Constituição com bastante firmeza. Eu me lembro que o ministro Aliomar Balheiro, certa feita, comentou que o Supremo Tribunal Federal, as suas decisões são as certas, e não por isso são as últimas, mas são certas porque são as últimas. Ou seja, a palavra do Supremo Tribunal Federal deve ser sempre acatada. Isso, digo, em termos de governo militar. Faço a ressalva porque vejo que, às vezes, tem alguns arroubos, algumas iniciativas de contestar esse valor essencial à democracia, mas se o Supremo Tribunal Federal for simplesmente varrido do mapa, nós vamos cair mais uma vez na barbárie que vivemos no passado, e uma barbárie que até respeitou, pelo menos, a figura do Supremo. Que o Supremo teve, sim, um aumento de seus componentes, depois algumas aposentadorias, mas foi uma instituição sempre que funcionou corretamente. E agora, então, nem se fala. O Supremo tem um papel fundamental, que é exatamente o de interpretar a Constituição e revelar qual a maneira de realizar os seus desígnios. Isso seria ativismo judicial? Eu não compreendo dessa maneira. Se o Supremo tem a missão de fazer com que a Constituição seja efetiva, ele tem o ônus, não é nem o poder só, mas o ônus de exatamente deixar vir a lume as soluções que realmente interessam à ordem constitucional, ainda que não seja aquela que eventual maioria congressual queira naquele momento. Né? O Supremo tem compromisso com a Constituição, que é perene, e não com paixões políticas que ora estão para um lado, ora para o outro lado. Então, o papel do Supremo é fundamental. E eu vejo, para minha tristeza, que há roubos aí, né? Um arreganhar de dentes de vez em quando, porque o Supremo não agrada sempre. Mas o ministro Aires Brito, que é muito jocoso, dizia que ele via que estamos vivendo na idade mídia. E não então, a mídia hoje produz um papel muito relevante. E isso acirra os ânimos no debate. Né? Então, a essência do diálogo é exatamente acomodar posições antagônicas, mas dentro de uma lógica de respeito, e de respeito especialmente à norma constitucional. Então, o Supremo não acho que esteja exacerbando, não acho que esteja
invadindo a seara de outros poderes, ao realmente disciplinar temas que são necessários para a perfeita conformação da ordem constitucional. Claro que o Congresso tem a sua dose, né, de poder, e jamais isso será negado. E desde que o exerça dentro dos ditames constitucional, para não usar as balizas de 4 linhas, que isso me agrada muito, mas desde que faça dentro dos ditames constitucionais, deve ser prestigiado e valorizado por todos nós, especialmente, agora eu falo da minha categoria, advogados, especialmente pelos advogados, porque essa é a nossa garantia, a garantia de que viveremos no Estado Democrático de Direito, que não pode jamais ser desprezado, porque se acontecer o desastre de alguma forma ser abalado essa pedra fundamental, digo que vamos viver dias terríveis, como já participei no passado, e para sair daquele buraco não foi fácil. Então, eu vou fazer essa breve participação, até porque o alongado da hora não justifica muitas considerações, mas a parte, inclusive, das considerações brilhantes que meus antecessores fizeram daqui, e sigo aqui crendo que a democracia é ainda, e o Estado Democrático de Direito é ainda a pedra de toque do Estado Constitucional brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Alckmin fala do papel histórico do Supremo, mesmo em momentos difíceis, né? Mesmo em momentos como, por exemplo, o da ditadura militar. E usou um verbo maravilhoso, que o papel do Supremo é revelar a maneira de realizar os desígnios da Constituição. E disse também do ônus que o Supremo tem que carregar nas costas, que é o ônus das decisões contramajoritárias. Ele não tem que jogar para a torcida, para usar uma expressão coloquial. Tem que acomodar, palavras suas, posições antagônicas. E muito interessante isso que o doutor Alckmin disse, que o Supremo não está exacerbando em nada, ele está cumprindo o seu papel constitucional. E mais, que esse cumprimento desse papel garante o Estado de Direito. E eu volto aqui no final dessa minha observação a uma palavra que o doutor Alckmin usou lá no começo. Fora disso é a barbárie. Muito obrigado, doutor Alckmin. Eu tenho agora a honra, o orgulho, mais uma vez, de passar a palavra para um professor do IDP, meu colega lá no IDP, também advogado, que é o professor Paulo Roque Cury. Inicialmente, muito boa tarde a todos. É uma honra muito grande para mim falar nesse momento o convite da minha casa, o IDP, e falar aqui na minha casa, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estive aqui com o meu querido amigo, o desembargador Ney Belo, onde nós frequentávamos os corredores, as salas de aula. Aprendi muito nessa instituição, aqui defendi meu mestrado, sofri muito aqui nessa sala na minha arguição do mestrado. Então, ela me traz boas recordações. E faço aqui uma homenagem ao meu querido professor Ascensão, que era um orgulho de todos os brasileiros aqui nessa casa, e que foi, por muito tempo aqui, o embaixador do Brasil nessa casa. Como ele acolhia bem os brasileiros, hoje não está mais entre nós, mas fica aqui essa gratidão. E, para mim, muito orgulho aqui e até uma emoção falar na frente de 2 botafoguenses, né? Que isso não é tão raro, não é tão comum você falar na frente de uma plateia assim, na frente, um ministro botafoguense, um desembargador, e aqui quem vos fala, um botafoguense também. Muito orgulho. Sofredores, mas o sofrimento nos dá, a frustração nos ensina a viver melhor, não é verdade? Para enfrentar a tempestade da vida. Veja o seguinte, esse tema do diálogo institucional e separação dos poderes, ele nunca foi tão importante. Nunca nós precisamos tanto, porque quando se fala em separação dos poderes, os poderes não fazem oposição uns aos outros. Classicamente, o poder autônomo é independente, mas harmônicos. Essa harmonia importa
sempre num diálogo, numa colaboração. O partido, o parlamentar, faz oposição a governos. Um parlamentar, um partido, não faz oposição ao poder, ao Estado. Porque se ele faz oposição ao poder, ele está fazendo oposição ao Estado e minando a sua própria, e negando a sua própria condição de existência jurídica. Então, são todos coparticipantes nessa grande missão civilizatória, a maior invenção do mundo civilizatório, que é o direito, da mediação dos conflitos. E hoje nós temos problemas clássicos para enfrentar, problemas urgentes, como tivemos a oportunidade de ouvir na palestra de manhã, no painel, em que o mundo passa, por conta da inovação tecnológica, que anda em velocidade supersônica, por uma grande transformação. E o direito, muitas vezes, sempre teve esse descompasso, mas esse descompasso, ministro, tem aumentado consideravelmente. E se não existir esse diálogo, o que estará em xeque é o próprio Estado de Direito. É a própria sobrevivência do Estado de Direito no momento que você tem a globalização, que já é em si a dinâmica local, importa em influência de tudo aquilo que acontece no mundo. Você tem a questão da polarização política, que as mídias sociais intensificaram. Sempre houve polarização, sempre houve polarização. Mas quando nós falamos no diálogo, a polarização é símbolo do monólogo. E que as mídias sociais, de uma maneira via algoritmos, elas maximizam. Então, como lidar com esse poder todo? E também as crises multifatoriais, multifacetadas que nós temos, a crise climática. Como vamos fazer agora? Estamos vivendo o problema do Rio Grande do Sul. É um poder sozinho, é um governo sozinho que vai resolver o problema climático no Rio Grande do Sul? Se não houver essa interconexão, essa interação entre os agentes estatais, entre os poderes, quem vai perder é o cidadão. E quando ele perde, ele passa a desacreditar do Estado. Então, é esse momento que ele precisa desse diálogo, é que nós precisamos muito dessa atuação concertada entre os poderes. Agora, quando se fala dessa atuação concertada entre os poderes, nós vivemos hoje um momento de grande assimetria informacional. Essa assimetria da informação, ela está ligada a um ambiente de, como eu disse aqui, de uma velocidade tecnológica de transformação supersônica. Então, o Estado em si, os poderes, eles estão sempre hoje sofrendo com essa assimetria da informação. Os privados, como diz aqui em Portugal, têm muito mais informação sobre tecnologia que o Estado. Esses dias mesmo participava de uma banca de mestrado em DP, onde estabeleceu na nova lei de licitações o modelo concorrencial dos diálogos competitivos. Vão fazer 4 anos, e nós não temos até hoje uma experiência, por conta exatamente da grande assimetria de informação, que o Estado não consegue colocar para funcionar um simples processo concorrencial. Há uma grande assimetria. E essa assimetria você vai amenizar como? Você vai amenizar com esse diálogo necessário para enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo em função dessa grande revolução dentro da sociedade da informação. Que a sociedade da informação é a informação como grande ativo da sociedade. Agora, é saber o que a sociedade vai fazer com a informação. Ela pode desinformar também. E daí vem as fake news. Nunca se circulou tanta informação, o mundo não conhece tantas informações, tanto acesso à informação como nós temos hoje. O mundo nunca conheceu isso. Hoje nós temos, mas elas também servem para as inverdades, elas servem também para distorcer, elas servem também para minar os próprios poderes estatais. Quem vai enfrentar isso? Quem tem que enfrentar isso? São os poderes unidos. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Agora, nesse contexto todo, e aqui, com todo respeito, eu sinto falta desse diálogo. Como cidadão, como observador da cena política e jurídica, eu sinto falta, eu acho que estão faltando atores para colocar dentro desse sistema esses diálogos em prática. E vejo que ele não pode ser meramente formal, ele tem que ser um diálogo de resultado efetivo.
E aqui alguns mecanismos eu vejo que fortaleceriam, secretário Wellington, eu vejo que fortaleceriam, nos termos que o senhor colocou, esse diálogo. Eu vejo, por exemplo, que o semipresidencialismo, no modelo existente em Portugal e a França, eu vejo que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pensar nesse modelo. É verdade, deputado, que o Congresso adquiriu muito mais poder hoje. Fala-se até numa independência do Congresso. Eu não sei se chegaríamos a tanto, mas é fato que o Congresso tem muito poder hoje. Um Congresso que abocanha, nas emendas parlamentares, 25% do orçamento de investimento que a República Federativa do Brasil tem, é um Congresso muito poderoso. Então, eu vejo que no semipresidencialismo, o Congresso, como ele tem que eleger o primeiro-ministro, como acontece no Brasil, como acontece em Portugal, como acontece na França, ele tem que ter também corresponsabilidade. Então, nessa corresponsabilidade, o insucesso do primeiro-ministro é um insucesso do Congresso que pode ser dissolvido. Então, eu vejo que mais cedo ou mais tarde, para aprimorar esse diálogo institucional, nós vamos ter que passar pelo semipresidencialismo, para evoluir, se quisermos evoluir. Porque não tem como o poder do Congresso voltar. E é bom para a sociedade que ele seja forte, mas seja forte com responsabilidade, inclusive com responsabilidade fiscal. Outra questão que atine é o ativismo judicial. O ativismo judicial, muitas vezes, é por uma falta de resposta do Legislativo, é por uma falta de resposta do Executivo. Mas, como dizia nas minhas aulas de doutorado, meu querido professor Paulo Gunê Branco, o problema do ativismo é que ele transforma o magistrado em político. E o magistrado não passa mais a ser julgado como magistrado, mas como político. E como dizia Tancredo Neves, a rampa do Supremo é muito estreita para entrar a política, é muito estreita para entrar a política. Então, nesse momento, como colocou o secretário Wellington, é muito importante que haja um retorno à normalidade. Não estamos falando de ativismo judicial apenas do Supremo Tribunal Federal, que ele não decide de ofício, ele decide quando convocado a decidir, inclusive quando se fala da judicialização da política, quem leva a política para o tribunal são os próprios partidos políticos. São eles próprios que levam. Então, não estamos falando nem do ativismo do Supremo, estamos falando do ativismo de todo um judiciário. E esse ativismo, qual que é o grande problema dele? O direito é em ordem. O direito, nós falamos de um ordenamento. O direito é símbolo e tem que ser símbolo de segurança jurídica. O ativismo é a insegurança jurídica, porque é como a lei criada a posteriori. E a lei tem que ser criada, a norma, a priori, para dar segurança no jogo democrático, nos jogos negociais. E eu vejo que, de alguma forma, tem que haver um diálogo institucional, como tem o Vossa Excelência foi governador do Maranhão, e sabe a questão do ativismo judicial na saúde. E sabe como isso impacta orçamentos. Então, como se tentou, via negociação, diálogo institucional, estabelecer freios e contrapesos, não tirando a autonomia do poder, eu vejo que é necessário hoje um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário para a contenção do ativismo judicial. E eu também, particularmente, não sei se esse é o momento, mas aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, eu e o professor Ney Belo sabemos aqui o quanto que esse país adora o modelo de corte constitucional. Em algum momento, fora das pressões, fora das paixões, eu acho que nós também vamos ter que pensar no modelo de corte constitucional, presidente. Por quê? Eu vejo que o modelo de corte constitucional, ele favorece esse diálogo institucional. Aqui em Portugal, por exemplo, os ministros, que aqui são chamados de conselheiros do Tribunal Constitucional, são indicados de forma tripartite, com mandato, 1/3 pelo Judiciário, 1/3 pelo Legislativo e 1/3 pelo Executivo. Isso favorece naturalmente o diálogo. Vossa Excelência, ministro Dino, tem um currículo invejável, porque nunca teve, não sei se teve na história do Supremo, um ministro que tenha passado pelos 3 poderes. Vossa Excelência juiz, Vossa Excelência do Legislativo, Vossa Excelência do Executivo, e agora retornando ao Judiciário. Vossa Excelência sabe o quanto que é importante esse diálogo. Vossa Excelência em si é o símbolo da necessidade desse diálogo e acho que essa sua experiência na Corte Suprema vai nos ajudar muito e precisa
nos ajudar muito. Eu vejo que para a redução dessas assimetrias, para o momento que estamos vivendo, as tensões existentes, como dizia hoje cedo a palestrante no painel de abertura, vivemos momentos perigosos, extremamente perigosos. Não podemos subestimar e temos que agir antes. Temos que ter a sabedoria e o protagonismo de agir antes, porque o Estado de Direito é a grande salvação. A mediação do direito foi a maior invenção da humanidade. Ela precisa continuar produzindo resultados, porque fora dela não existe democracia, não existe a liberdade, não existe a defesa daquilo que nós julgamos mais importante. Muito obrigado. Traz uma análise muito interessante sobre os efeitos da excessiva, aqui entre aspas, informação de que todos somos, de certa maneira, destinatários. E da assimetria que há na difusão dessas informações, na utilização dessas informações entre o setor privado e o setor público, e o quanto isso afeta os próprios poderes da República. E traz o diálogo como remédio. Advoga a ideia do semipresidencialismo como uma saída possível e faz uma crítica à judicialização da política, embora ressalve que, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, o Supremo também não age de ofício, alguém leva, os partidos políticos, etc., levam os pedidos ao Supremo. E depois defende um modelo de corte constitucional. Me disseram que eu teria que terminar agora, mas, num ambiente democrático de discussão, eu penso que a gente pode avançar um pouquinho mais, criando um debate entre nós, naquilo que for possível, cada um exercendo a tal da autocontenção, para que não fiquemos até muito tarde, mas penso que seria útil que pudéssemos dialogar um pouquinho a respeito disso. Secretário. Bom, eu queria agradecer a todos a presença. E um aluno me cobrou aqui, que eu não citei alguns referenciais teóricos, o Bickel, Gargarella e outros, mas depois eu passo toda a bibliografia que serviu de base para a reflexão. Eu só queria, presidente, dizer o seguinte: acho que a sociedade brasileira tem uma reflexão nesses tempos de tanto antagonismos. Nós temos que fazer uma opção por um modelo. E, inegavelmente, acho que essa opção significa um reconhecimento que nós vivemos em tempos de declínio da razão e do argumento. E esses tempos de declínio da razão e do argumento, esses tempos de emocionalismos e de irracionalidades, erupções de irracionalidades tão comuns nas democracias de massa, pode nos remeter a uma reflexão se é preciso prorrogar um pouco estratégias emergenciais ou se devemos buscar incessantemente a normalidade. Eu acho que as duas estratégias podem ser combinadas e reconhecer que a trajetória, nem sempre da história, vai em linha reta, mas sempre zigue-zague, e acho que os atores institucionais terão a maturidade necessária para verificar isso. Por isso, eu acho que o Supremo precisa ser apoiado, cobrado sempre, mas apoiado sempre. O Supremo precisa ser apoiado e precisa ser cobrado naquilo que for necessário, como uma sociedade madura, reivindicante, crítica, pode e deve fazer em relação às suas instituições. Mas eu não tenho dúvida que o Supremo precisa ser apoiado, sem abrir mão das cobranças necessárias. Em momentos que nós não temos o diálogo dos indivíduos, em que as trajetórias biográficas parecem renunciar à razão e aos argumentos, as instituições precisam suprir isso e precisam dialogar mais do que nunca. Os áulicos dos detentores do poder, muitas vezes, constituem uma barreira quase intransponível para que isto ocorra. Mas é fundamental que haja um ethos, uma opção de um ethos do diálogo incorporado pela sociedade, e acho que cada um de nós, na sua militância institucional, na sua militância cidadã, pode contribuir muito, e esse espaço, ainda que essa exiguidade opressiva do tempo funcione, acho que, de certo modo, contribuiu para isso. Muito obrigado, um forte abraço a todos.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesta mesa e fazer um breve comentário, dizer que eu também reputo essencial que pensemos com seriedade no presidencialismo de coalizão, porque hoje nós temos uma realidade muito difícil. O deputado federal, principalmente a Câmara, que é o grande poder, o grande casa do poder legislativo, ela se volta, e o Senado não é diferente, para a sua base eleitoral. E quem pensa o Brasil como um todo? No entanto, as responsabilidades que o Congresso vem assumindo recentemente é de fazer o bem comum à nação toda. Então, essa dualidade de realidades faz com que não tenhamos a responsabilidade necessária para decidir o todo, porque o assunto é compartimentado. Então, por isso, acho que é uma necessidade séria e, principalmente, a sociedade civil é que precisa se mobilizar para que o tema seja posto em debate. Voltou. Quero só agradecer a oportunidade, dizer que, sobretudo num ambiente onde ódio gera votos, e é isso a gente está sofrendo muito, e eu estou dizendo que eu sou corregedor parlamentar da Câmara, e acho que a corregedoria nunca teve tanto processo quanto está tendo recentemente, é muito serviço. E nesse ambiente onde o radicalismo, estimular o ódio, gera um retorno eleitoral, o papel do Congresso em ser centro, onde temos uma maioria de centro, e deve acontecer aí durante muito tempo, isso também tem um papel fundamental nessa mediação. Concordo aqui com o presidente Paulo Roque, até já apresentei PEC sobre semipresidencialismo, é algo difícil de se mexer, porque se acha que se vai suprimir algum tipo de poder do presidente, não é verdade. Diga-se de passagem, o presidencialismo que é exemplo no mundo é o presidencialismo americano. E o Congresso americano tem muito mais prerrogativas, inclusive orçamentárias, do que o Congresso brasileiro. Então, isso não quer dizer supressão do papel de si. Então, Congresso independente não é algo a ser perseguido, era algo para ser natural. Então, nesse sentido, aqui como eu sou o único representante do Congresso na mesa, quero dizer que estimulo que esse diálogo institucional possa ter sempre a participação forte do Congresso Nacional como casa de debate e onde lá nós temos, de todos os lados, uma representação do perfeito extrato do povo brasileiro. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, deputado, como cidadão, como estudioso, eu vejo o seguinte, 25% do orçamento de investimento em emenda é muita coisa, num país que tem tantas carências. O ministro Dino foi do Executivo, sabe disso, porque isso, muitas vezes, desvinculado de políticas públicas. Ainda temos analfabetismo no Brasil, ainda temos problemas de saneamento básico a resolver. Então, isso, quando você fala um diálogo institucional, é que um poder não esmague o outro, é que um poder respeite o outro. E o Congresso americano realmente tem muito poder, grande poder, mas é um poder essencialmente fiscalizatório. Poder de emenda ao orçamento, com todo o respeito, esse poder, ele é essencialmente um poder do Congresso brasileiro, que tem o poder de fazer emendas ao orçamento, que você não tem similar nesse percentual, nos estudos que já foram apresentados, inclusive já escrevi sobre isso, em nenhum país do mundo. Acho importante para dar autonomia ao Congresso? Acho importantíssimo. Mas tem que respeitar o Executivo nesse ponto, porque é ele que a sociedade cobra a execução das políticas públicas que estão na Constituição. E, por fim, eu quero colocar apenas, deixando claro, que o momento de polarização, ele é um momento de muita tensão. E tantas saídas que nós precisamos, todas as vezes coloca, mas será que esse é o momento? Porque a polarização fulaniza o debate. Ela coloca os personagens no lugar das instituições. E nós temos que pensar no fortalecimento do Estado de Direito. Então, todas essas saídas que eu coloquei aqui, se elas forem fulanizadas para dizer, não, eu não quero porque eu não quero o próximo presidente, como foi a saída do parlamentarismo lá, Tancredo Neves, para evitar a posse do João Goulart, são saídas que nunca vão dar certo. Porque elas precisam que, esse momento, a temperatura baixe, a necessidade de uma temperatura baixar. Como disse o secretário Wellington, para que possamos retomar
o Estado de Direito na sua plenitude e que cada um exerça a sua função. É isso. Muito obrigado. Doutora Mini. Bom, primeiramente, o meu muito obrigado por essa oportunidade. É de uma riqueza incrível todo o tema conduzido aqui nessas representações, das mais diversas. Nós temos aqui o cenário, né, da interlocução do representante do Congresso Nacional. Temos aqui a dinâmica da academia, do sistema de justiça e também a representação do nosso executivo, na sua pessoa, doutor Wellington. Então, como importante é a construção desse cenário, de trazermos essa lucidez para essas políticas de Estado que precisam ser, de fato, cumpridas, esclarecidas, realizadas. Então, aqui mais uma reflexão final, né? Quanto que essa riqueza intercultural trazida aí hoje num cenário cada vez mais amplo, e aqui uma política muito definida, né, da academia com relação a essa construção habermasiana, né, quanto a comunicação é eficiente para a construção de novas pontes, é que hoje fechamos essa oportunidade de painel, professor Wamir. Então, que riqueza é esse momento também. Parabenizar pela organização, parabenizar pela oportunidade, a representação construída, por todo esse cenário condutor dessa política de Estado tão fundamental, que é, de fato, essa orientação democrática de direito. Precisamos ter essa coerência, né, dessa unidade em qualquer cenário, executivo, legislativo e judiciário. Que possamos fazer pontes nessa interlocução, para concluir toda essa vocação constitucional do Brasil. Obrigada e parabéns. Eu agradeço aos participantes da mesa pela aceitação, pela efetiva contribuição ao diálogos, à construção de mecanismos de diálogos para o diálogo institucional. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui até agora, amigas, amigos que nos prestigiam aqui, que vieram prestigiar o IDP aqui nesse fórum. Agradeço mais uma vez ao ministro Flávio Dino pela gentileza da presença e declaro, então, encerrado esse nosso painel. Muito obrigado.